Se você mora no Espírito Santo, você com certeza já assistiu algum vídeo da Dani e se inspirou para conhecer um lugar novo, uma cafeteria, uma pousada, visitar um cantinho diferente do Espírito Santo. Hoje a gente vai conversar com ela, que é a rainha das dicas, e perguntar quais os lugares favoritos dela aqui no Espírito Santo. Sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES Brasil. Onde a cada edição Destinos a gente traz um convidado ES. diferente para falar sobre as variedades do turismo no Espírito Santo, os principais desafios que a gente está enfrentando, o que tem de bonito por aqui. E a nossa convidada hoje é a Dani Evald, ela que é jornalista e influenciadora. Dani, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu adoro falar do Espírito Santo, tem muita coisa boa no nosso estado aí. Vamos falar muita coisa boa hoje pra galera. Obrigada, Dani, seja bem-vinda. E antes de começar, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Banges, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Dani, agora a gente vai começar a nossa conversa e assim, você transformou um hobby, uma coisa que você ama fazer em negócio, né? Esse foi sempre o seu objetivo ou tudo foi acontecendo assim, quando você viu, você já estava, trabalhando como influenciadora? Como tudo começou? Fica a Dica S sempre teve esse nome? Fica a Dica S sempre começou com esse nome e foi um nome que a gente até me pergunta, nossa, mas como que da onde veio esse nome? Gente, eu não sei, eu não lembro, eu acho que caiu assim, Deus, Fica a Dica S, eu acho que eu sempre falei, fica a dica. Então acho que veio e eu criei esse nome, já teve outra logo e tudo, mas o nome sempre foi Fica a Dica S. E realmente foi isso que você falou, nunca nasceu com o propósito de virar um negócio, realmente cresceu muito espontaneamente, o que eu fico muito feliz de ver como que teve um crescimento exponencial e assim, orgânico, sabe, das pessoas tá cada vez mais chegando no Instagram por conta das dicas, de vídeos que viralizam, né, de vídeos que as pessoas compartilham muito, né, outras pessoas, milhares de pessoas vendo o vídeo, e nasceu realmente de um hobby, porque no meu perfil pessoal, Dani Evald, as pessoas, meus clientes, as pessoas que me seguiam, amavam ver as coisas que eu fazia de viagem, de gastronomia, de restaurante. Então, às vezes, quando eu me encontrava, por exemplo, você é minha amiga, eu te encontrava, nossa amiga, legal aquele prato que você postou, legal aquela viagem que você fez. Todo mundo ficava falando disso. Eu falei, caramba, vou criar um Instagram só para postar minhas experiências gastronômicas e de viagem. E aí nasceu o Fica a Dica S. Mas sem, assim, divulgação sem nada. Eu abri ele lá sozinho, era um perfil aberto. Tanto é que teve amigos meus, gente mais próxima, que só foi descobrir que o Instagram era meu depois de mais de um ano. Porque no começo só aparecia o prato e o lugar. Eu não mostrava a minha cara. O Instagram ele também estava muito assim, galgando aqueles primeiros passos, né? Porque antes era Orkut, era outras coisas, e o Instagram estava ali como um baby, entre aspas. Não tinha tanto aquela coisa de vídeo, né? Isso, era só foto no feed. O vídeo ainda era uma coisa muito assim, pouca. Então não aparecia. Depois que eu fui aparecer. E aí, depois de postar muita coisa no dia a dia do Instagram, por viver essa área também do jornalismo, já que eu sou jornalista, tenho uma empresa de assessoria, e viver esse universo das novidades do Espírito Santo por conta da minha profissão, de ir muito em inauguração, de fazer inaugurações também, outras assessorias e outras marcas começaram a prestar atenção em mim. Olha, essa menina é legal, vamos convidar ela para o nosso evento de inauguração do restaurante tal. Então, aí eu comecei a ser convidada, a receber um convite em casa. Foi tudo muito fluindo. E eu já achava o máximo. Quando a primeira marca me convidou para inauguração, gente, eu fui convidada para inauguração. Porque é muito legal quando você começa uma coisa sem esse olhar de dinheiro, sem esse olhar que foi o que realmente
eu quis criar um Instagram para realmente dar dica para as pessoas, para compartilhar as experiências. E quando você começa a receber esses convites, cara, o começo é muito bom, assim, sabe? Até hoje é muito legal quando você recebe um convite de uma marca muito bacana, assim, que você nunca imaginaria. Tipo, quando eu recebi meu primeiro press kit da Coca-Cola, eu falei, caramba, a Coca-Cola me mandando um press kit, sabe? Eu fico muito feliz até hoje de tudo, assim, do feedback das marcas, do feedback dos meus seguidores em relação ao trabalho que eu faço. Ai, tem tanta coisa mais para mostrar, né? E, assim, teve desafios. A gente até já tinha conversado antes, né, falado dessa questão da responsabilidade que é, ainda mais com o tamanho que tomou o Instagram, enfim, as pessoas que realmente vão ali e ficam com vontade de experimentar aquilo que você divulgou e tem esse cuidado, né, essa responsabilidade com aquele produto ali que você está divulgando. Como que é isso? Eu tento manter sempre a minha credibilidade, assim, eu acho que esse é um diferencial do meu Instagram que faz meu público ficar ali, eu postar realmente coisas que eu gosto, que eu tenho afinidade. Por mais que existe a publicidade, as pessoas sabem disso, porque, né, hoje está escancarado uma publi, né? Sim, a gente faz muita publi, né? Os influenciadores fazem muita publi. Mas eu acho que você também tornar a publi algo leve e algo legal, de dar uma dica legal, eu acho que eu tento manter isso mais próximo possível. Eu não gosto de ser comercial num nível que aquilo é tão engessado que nem não parece eu. Eu não quero isso, eu não gosto de fazer isso, entendeu? Então, até uma publicidade, eu penso muito antes de fazer o que eu faço. Será que meus seguidores querem essa dica? Será que isso tem a ver comigo? Por mais que está sendo pago e seja uma publicidade? Então, isso eu me preocupo muito, porque eu quero manter as dicas e o propósito que tem o Instagram, que é das dicas de lugares, de restaurante, de turismo, de pousada. E, claro, mostrar um pouco do meu dia a dia, porque as pessoas, a gente se conecta também com as pessoas quando a gente mostra o nosso dia a dia. Inclusive, todo mundo fica querendo ver Elisa hoje em dia, né? Ninguém quer saber de mim, gente. Vocês só querem. Cadê Elisa? Some 2, 3 dias, fica lá mandando mensagem. Cadê Elisa? Agora eu sou mãe de Elisa, né? Fica diquinha. Vamos chamar de fica diquinha. Fica as diquinhas, bem. Pois é. E aí também transformou, tem o outro Instagram que Fica Dica Kids, né? E aí são lugares que tem espaços legais para as crianças, como que é? Então, por incrível que pareça, eu criei o Fica Dica Kids 10 dias antes de eu saber que eu tava grávida. Tem gente que acha que eu criei ele porque eu fiquei grávida, mas na verdade eu criei ele, cara, foi coisa assim de 8 dias antes de eu saber que eu tava grávida. Foi muita coincidência, sabe? E como eu tinha muita demanda no meu Instagram do Fica de QS, por muita gente, muita mãe perguntando, ai Dani, fala lugares para levar as crianças para passear, ou restaurante que tem área kids. Eu falei, caramba, o Espírito Santo não tem um lugar legal. Tem um Instagram que já existe, inclusive eu vou citar aqui, que é o Mamães Capixabas, que também compartilha muita coisa lá, inclusive de eventos e tudo mais. Eu pensei, falei, cara, eu quero também criar um Instagram para justamente direcionar essas dicas que eu preciso dar, que muita gente me pergunta. E aí, quem fica no meu perfil do Fica Dica S são as pessoas que querem ver de tudo. Mas quem quer algo mais específico vai para o Fica Dica Kids, que eu pretendo mais pra frente, lógico, movimentar muito mais. Quando a Elisa estiver numa idade que eu consigo mais sair com ela tá numa fase que espaço Kids não dá, é colo ainda. Então, assim, ele ainda tá galgando ali os seguidores e começando devagarzinho. Ele é um potencial Instagram para depois, tudo que eu fizer com a Elisa e sair, levar ela, viajar e tudo, lógico, dá muita dica bacana pra galera ali. E quem também compartilha Instagram comigo, que recentemente eu convidei, é minha xará, Dani De Gasperi, que tem 2 filhos, que é maravilhosa. Quem não segue ela, segue ela aí, porque também ela dá altas dicas também do dia a dia. Ela é super engraçada também. Então ela também vai me ajudar a criar um pouco de conteúdo lá, porque quanto mais gente criando conteúdo, melhor, né? Muito legal, já vamos acompanhar isso aí. Então, enquanto a Elisa for crescendo, os lugares que vocês forem visitando, né? E aqui pelo Espírito Santo, você e sua família viajam bastante. E que tipo de viajante você é, né? Você é aquela doida das planilhas, planeja tudo, já sabe com antecedência o que você quer visitar ali, ou tem um pouco mais de flexibilidade, ou é totalmente relaxada quanto a isso? Eu amo circular pelo Espírito Santo, amo. Eu sempre tento pelo menos uma vez por mês estar em algum lugar, pegar uma hospedagem, dar uma dica, né? Esse final de semana eu fui para Guarapari, em vez de ficar só, né, em casa ou ali pelo nosso centrinho mesmo. Lugares que eu amo, né, Santa Teresa, Pedra Azul, tô sempre nessa região de Domingos Martins, gosto muito. E Domingos Martins, ele vai muito além da própria Pedra Azul, eu já dou a dica aqui. Então, assim, tem Araguaia, Aracedo, lugares deliciosos para você ter, e tem hospedagens incríveis, que eu já mostrei, Marechal Floriano, então muita coisa legal nas montanhas, que não se resume só a estar perto da Pedra Azul, né?
A própria Venda Nova do Imigrante também tem muita coisa legal para fazer, Vargem Alta. Então, assim, eu gosto sempre também de procurar esses cantinhos e ir com a minha família para esses lugares, dar uma relaxada no final de semana e mostrar e dar uma dica legal. E quando eu viajo para outros lugares, para fora do estado, né, que também eu gosto de compartilhar, as pessoas também gostam de ver essas viagens, eu não sou aquela viajante doida que fica fazendo um monte de planilha, não. Eu sempre, primeiro que eu não abro mão de ter agência de viagem, porque eu me sinto mais segura, e a minha agente de viagem, maravilhosa, Camila, da Personal, ela já está acostumada comigo, porque eu já há mais de 10 anos que eu viajo com ela, então ela já sabe o estilo de viajante que eu sou, isso que é legal quando você está com uma pessoa mais tempo. Então ela também já me dá várias dicas, ela fecha o tipo de hotel que eu quero, ela já me dá, ó amiga, tem esses lugares aqui que são muito famosos perto do hotel, que as pessoas indicam, mas dá uma pesquisada, e eu sempre dou uma pesquisada também em TripAdvisor, em lugares de restaurantes recomendados. E eu e minha família, a gente é muito do dia, a gente vive muito dia. A gente acorda às 7h30 da manhã, toma o café da manhã do hotel e já sai pra rua pra andar, pra ir em restaurante, pra ir em cafeteria, pra circular pelos pontos turísticos da cidade, local, né? Então eu gosto de experimentar sempre a comida local do lugar também, isso não abro mão. Então desde um restaurante chique, às vezes um restaurante da esquina pra provar mesmo as coisas raízes, né? Então eu sou muito esse tipo de viajante, eu gosto muito de viajar. Gente, ai, se eu pudesse, eu só viveria viajando. E assim, é um trabalho super divertido, né? Que você também curte trabalhando, trabalho curtindo. Lógico que às vezes, né, isso deve acabar enjoando. Ai, comi tanta coisa gostosa, eu fui pra tanto lugar legal, deixa eu ficar quietinho um pouco, né? Não, às vezes eu tenho muita vontade de ficar em casa, isso é muito real, assim. É cansativo, muita gente acha que não, ai, nossa, ela só tá comendo, ai, que trabalho legal, eu quero ter esse trabalho. Mas também cansa, às vezes você não quer comer aquela comida e às vezes você tem que gravar aquilo naquele dia. E aí realmente eu provo tudo, eu experimento tudo. Inclusive, muita gente me pergunta, você come tudo que tá na mesa? E não, gente, não tem como comer tudo, eu levo muita coisa pra minha casa. Porque não tem como. Inclusive, Diego agradece, meu noivo, que eu chego em casa com as coisas que eu tô gravando pra ele poder comer depois, comer também. E às vezes uma coisa que eu gravei no almoço, aí eu vou levar pra casa e aproveito pra jantar aquilo que sobrou. Então não dá pra comer tudo, realmente, mas eu provo tudo. E eu sou uma pessoa que não tem frescura com comida, o que é legal. Eu como de tudo, da moela, a dobradinha, o restaurante chique. Então realmente eu provo tudo, eu realmente não tenho frescura. E em questão aí de gastronomia, justamente, né? Que lugares aqui do Espírito Santo você indica ou para experimentar alguma comida típica capixaba ou mesmo alguma outra coisa, mas que você fala assim, poxa, aqui nessa cidade, aqui nesse local, a gastronomia é sensacional. Eu acho a gastronomia do Espírito Santo uma gastronomia muito boa. A gente tem uma culinária maravilhosa e diversidade de restaurantes com comidas muito boas. Eu acho que isso cresceu muito, inclusive, nos últimos 2, 3 anos. Gente, quantos restaurantes que abriram na cidade, né? A variedade é imensa. Eu tô ali postando quase vídeo e dica quase todos os dias. Mas eu acho que quando o turista vem aqui, é um fato. Ele não pode deixar de comer uma moqueca capixaba, né? A verdadeira é a capixaba. Baianas, me desculpem. E uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é muito patrimônio do Espírito Santo, e nem todo mundo reconhece isso, é o peruá. Eu dou sempre a dica da pessoa ir na praia pra comer um peruá frito. Gente, sério, peruá é uma das minhas comidas preferidas que tem aqui no Espírito Santo, porque você viaja pra outros lugares de praia por aí, não tem o peruá que a gente tem aqui. Primeiro que quase não tem peruá em outro lugar. É verdade. E quando tem, não é o que a gente tem aqui. Nossa, gente, sério, peruá, capixaba, tem pra mim um diferencial e deveria ser considerado um patrimônio da nossa praia. E eu sempre indico. E quando eu indico, e a pessoa vai, depois ela me dá o feedback, caramba, você tinha razão, peruá é muito gostoso, que peixe gostoso, branquinho, não. Então, é uma coisa que eu indico muito, assim, muito, muito. Realmente, eu reparei isso, mas nunca parei para pensar que nos outros lugares de praia que a gente viaja, assim, Você não vê no não tem cardápio essa peruá? opção, exato. É difícil mesmo, tá? E aqui é tão bonitinho, assim, ele, o peixe inteiro, aqui a patinha, uma delícia mesmo. Bom, e você dá muito conselho, assim, mas as pessoas já chegam nas suas mensagens querendo, assim, algum conselho personalizado. Ah, eu tô me preparando para viajar, me dá uma dica, como que você faz, como que você se prepara, enfim, né? Que tipo de conselhos você dá para essas pessoas? Então, eu recebo muito esse tipo de mensagem, de gente assim, essa semana mesmo, uma menina falou, eu tô indo daqui 2 semanas, passar 4 dias, 5 dias no Espírito Santo. Qual lugar que você me recomenda ficar, que fique mais perto de tudo, dos pontos turísticos? Dá pra eu ir em outra região, tipo Pedras, ouvi falar que é muito legal, né? Ou você recomenda outro lugar? E muita gente me procura pra esse tipo de dica. Então, assim, eu sempre pergunto assim, qual é a sua prioridade? Barzinho e balada? Ou uma praia gostosa, uma vibe gostosa, assim, né? Então
Então eu sempre indico ali, Praia do Canto, pra quem quer realmente bares, tá perto da Orla de Camburi, que é uma orla muito bonita, então tem hotéis bons ali. Mas eu também indico a Praia da Costa, porque é um calçadão muito gostoso, é uma praia deliciosa. Então, para quem vem com criança, então, vai naquele finalzinho da Praia da Costa, eu recomendo muito ficar na Praia da Costa. Ali você come uma boa moqueca, que tem restaurante, né, bom no final da Praia da Costa, tem muita opção de restaurante, tem como vender a pé, então você também tá perto de pontos turísticos para quem fica em Vila Velha, mas também Praia do Canto, Enseada, tudo você também. Gente, vamos combinar. A gente quase não tem trânsito, tudo é pertinho aqui, então é muito fácil se locomover. E quem passa mais tempo, não tem como. Eu sempre, realmente, em 1 hora a gente tá ali nas montanhas. Eu sempre acho que vale a pena, nem que a pessoa saia cedo e faça um bate-volta mesmo para conhecer Pedra Azul, porque eu acho lindo mesmo. E em Guarapari também tem praias deliciosas. Se a pessoa estiver aqui circulando pelo verão, então, pegar um sol gostoso, várias praias gostosas. Então, assim, não tem como não recomendar esses 2 lugares capixabas, porque realmente é muito legal. Tipo assim, você espera dar uma grande vitória, vitória em Vila Velha depende aí da sua prioridade, né, em questão de vida noturna, vida diurna, praia, enfim, e não deixar de visitar Guarapari e Bananhas Capixaba. E aí, claro, existem aquelas pessoas que me pedem dicas específicas. Qual o melhor japonês? Nossa. Qual o melhor lugar para comer moqueca? Qual o melhor hambúrguer? Eu tento lá, né, fazer um top 3, só que é até difícil, assim. Tem gente que me pergunta o melhor, é muito difícil para mim falar o melhor. Porque, como eu te falei, eu como de tudo. É difícil ter aquele, meu Deus, só esse que é bom. Não, a gente tem muita coisa boa no nosso estado, muitos restaurantes bons. E, na sua opinião, assim, tem algum lugar aqui do Espírito Santo que está começando a crescer ou que às vezes não tem uma infraestrutura de turismo, de restaurante, enfim, até de lugares para visitar tão desenvolvida, mas que você vê que daqui a alguns anos talvez pode ser um lugar mais divulgado, que todo mundo vai, ou que poderia ser melhor divulgado? Cara, sem dúvidas, eu acho que o lugar que ganhou nesse último ano, assim, principalmente, grande destaque e que, assim, tá incrível é Santa Teresa. Santa Teresa ficou muitos anos esquecido, Pedra Azul ficou sendo boom e agora Santa Teresa virou o boom. Acabaram, né? Porque agora tem um portal de Santa Teresa, então, assim, novos restaurantes esses últimos 2 anos, a quantidade de restaurantes novos que tem em Santa Teresa. A cidade tá uma delícia, eu também vou muito pra lá e eu recomendo muito. E é mais perto até, às vezes, se você não tem tanto tempo, mais perto do que Pedra Azul, por exemplo, né? Então, Caravaggio é lindíssimo ali, você vai na rampa do Voo Livre, que visual, tem muito restaurante bom, tem muita cervejaria, então também assim, é um novo queridinho, acho que Santa Teresa tá crescendo, tá com muita coisa nova, realmente estão investindo na infraestrutura lá, e tá muito bacana mesmo, eu super recomendo, assim. E é isso que eu falei, existem muitas cidadezinhas gostosas no interior, que são meio esquecidas, não vou dizer nem esquecidas que as pessoas conhecem, mas às vezes não tem tanta visibilidade, mas tem muita coisa boa para fazer, né? A própria Marechal ali, tem várias cachoeiras, tem vários cantinhos gostosos. Araguaia, que é tudo perto ali também, de Marechal, Matilde, tudo ali naquela região próxima às montanhas. Então tem muita coisa gostosa. Mas eu acho que a gente sempre tem lugares que podem ser melhores, que podem ter mais investimentos, né, para o turismo melhorar cada vez mais, né? E agora o turismo de aventura também está em alta aqui no estado, né? Você se arrisca. Eu tô precisando fazer esse turismo de aventura aí, que eu não sou muito aventureira nesse ponto, não. Tô precisando. A gente tem aqui, eu acho que é Alfredo Chaves, né? Tem rampa de voo livre também. Lá eu quase fui do Caravaggio, mas acabou que não deu pra ir. Mas eu tenho vontade de fazer, sabia? Quem sabe eu não me arrisco aí a fazer tem um tirolesão, né, lá em Cancas. E eu quero subir o Pico da Bandeira, por incrível que pareça, eu já fui em Caparaó, aliás, gente, é outro lugar que eu recomendo todo mundo conhecer. É um pouquinho mais longe, 4 horas, né, daqui de Vitória e tudo mais. Mas se a pessoa tiver um feriado e ela tiver a oportunidade, fique no Caparaó. Foi um dos lugares mais incríveis que eu conheci recentemente, que eu não conhecia. Tem uns 2 anos que eu fui. Cara, que beleza natural, tanta cachoeira lindíssima, lagos lindíssimos, piscinas naturais, né? Lagos não, piscinas naturais, cachoeiras. Olha, eu fiquei impressionada com o lugar, com a região. Então, assim, e é grande, o Caparaó é grande, o Pico da Bandeira é lindíssimo. Eu só fui na parte que você vai de carro, aí você sobe uma beiradinha e você vê a vista do pôr do sol, que tava frio. Então, assim, eu quero muito um dia subir mesmo até o pico. E assim, eu fiquei encantada com o Caparaó. Quero muito voltar, inclusive, recentemente, eu quero ir pra Pedra Menina, porque tem Hidrolândia, Pedra Menina. Gente, Caparaó é gigante, tem vários lugares pra conhecer. Gente, tem muito lugar pra conhecer do Espírito Santo, meu Deus. Dai-me tempo. E tem um pouco de tudo, né? Sol e praia tem o Caparaó pra quem gosta de um clima mais frio, né? Montanhas capixabas. Tudo pertinho, né? Isso é um grande diferencial, né? Eu acho que a pessoa que, sei lá, é daqui ou mora aqui há muito tempo, né? Eu moro aqui, mas não tem tanto tempo assim, né? Então, assim, eu sempre acho tudo muito perto e às vezes as pessoas, assim, não consideram isso. Caramba, né?
E de Vitória a Vila Velha já é um grande caminho, mas nossa, para quem é de fora, assim, isso é um grande diferencial na hora de decidir, né? Que aí tem pouco tempo, tem poucos dias, mas dá para fazer um roteiro muito rico por aqui, né? Exatamente. E assim, a gente já falou de dicas que você dá, né, para as pessoas que querem conhecer o Espírito Santo, dicas que você dá para as pessoas que querem, né, comer alguma coisa específica, conhecer alguma coisa muito específica, mas e as pessoas que querem empreender como você, serem influenciadoras, né, que gostam, tem essa questão de, me dou bem, gosto de divulgar os lugares que eu vou, né, os restaurantes, as pousadas, e queria começar nesse negócio. Você dá dicas também? As pessoas têm te perguntado isso? Tem gente que me pergunta como eu comecei, qual dica você daria pra mim, porque tô querendo começar nessa área, ser influenciadora pra começar a gravar. Tem gente até que me pede ajuda, se você não for gravar alguma coisa, me indica pra tal lugar. Então, assim, eu acho que é o que eu sempre falo pra todo mundo. A gente não deve começar um negócio com a ambição de só ganhar dinheiro. Eu acho que a gente tem que começar com amor, com paixão, fazer aquilo porque você ama fazer aquilo, você ama. Eu comecei assim, dando dica, porque eu gostava de compartilhar as minhas experiências. Eu nunca fiz pensando no dinheiro. Isso fluiu aos poucos e tudo vem. E olha onde eu cheguei hoje, vou chegar muito mais, voar muito mais, né? Se Deus quiser. Então, assim, o Instagram foi crescendo, porque eu sempre acho que fiquei tranquila e as pessoas vendo e aquilo ali fluindo, sem naquela ambição, preciso ganhar dinheiro, é um negócio. Não. Eu acho que quando a gente começa algo dessa forma, eu acho que às vezes as coisas demoram mais a fluir. E eu acho que você fica irritado, eu acho que se você for muito com esse foco, enfim, eu acho que tem que se fazer primeiro por amor e por querer compartilhar aquilo, dar aquela dica. Depois as coisas vêm pra você, se tiver que ser seu. É isso, tudo isso com muita paixão e também com essa questão da responsabilidade com o conteúdo que você está produzindo. Exatamente. Essa é a dica, então, para quem deseja começar nessa área aí. Isso. Também entendi. Beleza, Dani, muito obrigada pela conversa. E aí ficamos sabendo, então, de várias coisas que eu já quero conhecer através de você. E com certeza vamos passear muito por aí. Eu que agradeço o convite, eu sempre amo falar muito do Fica Dica ES. Inclusive, galera, quem não segue aí, ó. Fica a Dica ES. Bora seguir, ver muitas dicas legais. Podem mandar mensagem no direct, muita gente acha que não sou eu que respondo, mas sou eu que respondo tudo, tá, gente? Eu respondo todos os directs. E é isso, eu amo falar do Espírito Santo. Nosso Espírito Santo tem um potencial gigantesco para crescer ainda mais o nosso turismo. A gente tem muito lugar lindo para conhecer, muitos empreendedores investindo, né, em novos restaurantes, novos lugares. Nosso negócio, economicamente falando, crescendo cada vez mais. E bora pra frente, que a gente tem muita coisa linda para mostrar ainda. Muito obrigada, Dani. Fique agora com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo.
investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Esse foi o podcast Destinos ES. Até a próxima edição.